Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz: Zahu Etion HaShabbat Lekadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Neste primeiro comentário das Parashiot, Parashá, Tazria, quer dizer semeai, e Parashá, Metzorá, quer dizer lepra, nós vamos agora examinar dentro da porção da Torá, Levítico capítulo 13, versos de 1 a 3. Diz assim: Falou mais o Eterno a Moisés e a Arão, dizendo: Quando um homem tiver na pele da sua carne inchação ou pústula ou mancha lustrosa na pele de sua carne, como praga da lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará por imundo. Queridos amados, nós vemos aqui essa praga que é chamada de lepra. Na verdade, a palavra é tsaraat, que é uma coisa um pouco diferente de lepra, e o Eterno, ele fazia com que essa praga de tsaraat fosse uma punição para pessoas que cometessem algumas espécies de pecados. E uma espécie de pecado que gerava essa lepra, né, e que o Eterno ele faz com que essa lepra seja gerada, é o pecado da Lashon Hará, ou seja, de falar mal do próximo, mesmo que seja algo verdadeiro. Então nós vamos ver aqui na Torá exemplos de pessoas que falaram mal do próximo e pegaram lepra. Nós vamos ver aqui um exemplo interessante em Êxodo, meus irmãos. Louvado seja Deus, no capítulo 4, nós vamos ver que ali Moisés, no verso 1, ele vai dizer para o Eterno queria que Moisés, você vai falar com Israel, que eu vou libertar ele, vou levar ele para uma terra que mana leite e mel, mas Moisés disse para o Eterno, né? Êxodo 4, verso 1, então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Eterno não te apareceu. Ou seja, em vez de Moisés interceder ali pelo povo de Israel, Moisés disse: o povo de Israel não vai crer. Então isso não agradou o Eterno. E o Eterno chega no verso 6, ele diz assim: E disse-lhe mais o Eterno para Moisés: Põe agora a tua mão no teu seio, e tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Então o Eterno ali puniu Moisés com a lepra. Por quê? Porque ele havia falado mal do povo de Israel, colocando para o Eterno que o povo de Israel era um povo que não acreditaria, né? Depois o Eterno curou, no verso 7, diz: Torna a pôr a mão no teu seio, e Moisés tornou colocar a mão no seio e depois tirou, e eis que estava curada, né? Então, meus irmãos, nós vemos aqui já um pecado de falar mal do próximo gerando lepra. Também outro caso está em Números, capítulo de número 12, meus irmãos. Números 12 diz que Miriam e Arão, né, irmãos de Moisés, falaram mal de Moisés, né? Criticaram Moisés, porque Moisés havia se casado com uma mulher estrangeira, cusita. E a gente sabe, meus irmãos, que Moisés, ele fugiu do Egito para a terra de Midian, na época que ele ainda não havia conhecido o Eterno. Ele estava lá em Midian, né? E lá ele conheceu a esposa dele, Zípora, e ali ele casou com ela. E ali o que acontece? Agora aqui, depois de Moisés ter libertado o povo de Israel do Egito, e estar com a sua família, fiel com a sua esposa, com seus filhos, lá no deserto, os irmãos de Moisés criticaram ele. Olha, por que você não casou com uma do nosso nação e casou com a outra? Ele estava fugido, casou com a outra lá, não conheceu o Eterno. E aí o que acontece, meus irmãos? Moisés continuou com a mesma esposa, porque essa é a Torá. No momento que ele casou com ela, ele tem que ficar com ela e manter a família unida, amando uns aos outros ali na família. Amém? Moisés foi fiel. Mas aquilo que Miriam fez, falar mal de Moisés, isso gerou uma situação muito grave, porque o Eterno ficou muito indignado. No verso 5, né, de Números 12, o Eterno diz assim: Então o Eterno desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, e chamou a Arão e Miriam, e ambos saíram. E disse o Eterno para eles: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Eterno, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa.
Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Eterno. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Eterno contra eles se acendeu e retirou-se, e a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Ela falou mal do seu irmão, e aí o Eterno deu o pecado, ficou muito aborrecido com ela, e dizendo, ele está sendo fiel. E ele é fiel em toda a minha casa, porque ele casou com a esposa dele, na época que ele estava lá em Midian, e manteve o cumprimento do seu matrimônio até os dias de hoje e até o final da vida de Moisés. Moisés cumpriu fielmente o mandamento da Torá, ficou com a sua família, com a sua esposa, amém? Não abandonou. E o Eterno se pôs contra Miriam, porque o Eterno entendeu, meu servo Moisés está sendo fiel, ele não mudou. Aleluia! E quem é você, Miriam, para falar mal do meu servo? Pois nasceu a lepra em Miriam. Arão pediu depois para Moisés orar ao Eterno para curar a irmã. O Eterno disse para ela ficar encerrada em 7 dias e depois ela ficou curada. Amém? Porque Moisés ainda intercedeu pela irmã que falou mal dele. E ali, meus irmãos, nós vemos que Moisés era uma pessoa que mesmo sendo criticado era manso. Aleluia, ainda orou pela sua irmã. Né? Não ficou irado, quem ficou irado foi o Eterno, porque Moisés estava sendo fiel, casou com Zípora, que era a midianita, e ficou firme até o final de sua vida. Louvado seja Deus. E o Eterno até entrou em defesa com Moisés com muita ira. Quem são vocês para falar mal dele? Ele está cumprindo a Torá. Aleluia. Assim é o Eterno. Quando vê que você, meu irmão, você, minha irmã, também estão sendo fiéis, inclusive na parte matrimonial, o Eterno é o primeiro a te defender perante as acusações de Satanás. Amém? Porque o diabo está derrotado em nome de Yeshua. O Eterno vê a fidelidade do seu servo e da sua serva. Amém? E que vamos ver, irmãos, porque a Lashon Hará é que provoca isso, fala mal. E mesmo que seja algo verdadeiro. Amém? E era algo verdadeiro. Moisés casou com a estrangeira, mas Moisés continuou fiel com ela. Aleluia! E ela seguiu o Eterno, a esposa de Moisés. Amém? Então, todo mundo ali seguindo Adonai. Glórias a Deus. Nós vemos, irmãos, então, que essa situação de falar mal do próximo é algo que o Eterno abomina. Na Torá, inclusive em Levítico, capítulo 19, no verso 16, o Eterno diz assim, não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Eterno. Isso aí é um mandamento, é uma mitzvot, né? Uma mitzvah da Torá, mandamento da Torá. Amém? Nós vemos aqui também, irmãos, agora vamos trazer aqui para o Novo Testamento, né? Nós vemos aqui, vamos antes no Salmo, o Salmo 15, que é muito interessante. Amém? O Salmo 15 diz assim no verso 1 ao 3, diz assim, Salmo de David, Eterno, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aleluia. Aí o Eterno responde, aquele que anda sinceramente e pratica a justiça, o tzedaká, e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Então o Eterno está dizendo aqui, para morar no meu tabernáculo, não pode falar mal do seu próximo, nem pode aceitar fofoca contra o seu próximo. Amém? Só assim nós poderemos ter certeza que seremos arrebatados naquele dia, meu amado. Amém? Você não deve falar mal do seu próximo, nem deve aceitar afronta contra o seu próximo. Louvado seja Deus. Amém? 1 Coríntios, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala uma série de pessoas que não herdarão o reino de Deus. E uma dessas tipo de pessoas, ele diz aqui, os maldizentes. Os maldizentes é aquele que fala mal do próximo. Então você observa aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 10, o apóstolo Paulo diz assim, não erreis. Ele começa assim o versículo, não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, ou seja, aquele que fala mal do próximo, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, meu irmão, falou mal do próximo, está certo, não herdará o reino de Deus. Aqui, 1 Coríntios 6,10, no Salmo 15, o Eterno falando com o rei David, dizendo assim, aquele que habitará no meu tabernáculo é aquele que não fala mal do próximo, nem que aceita a fofoca, nem que aceita afronta contra o seu próximo, ou seja, que não aceita a fofoca e não fala mal, e não faz fofoca. Amém?
E aqui nós vemos em Tiago, meus irmãos, o meio-irmão de Yeshua HaMashiach, Tiago capítulo 4, verso 11, ele diz assim, inclusive falando da Torá: irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da Torá e julga a Torá. E se tu julgas a Torá, já não és observador da Torá, mas juiz. E olha, há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Então, meus irmãos, ninguém pode julgar ninguém. Amém? Porque nós temos que pregar a palavra. Quando a gente prega a palavra, fala da Torá, fala dos mandamentos de Yeshua, a gente está dizendo, é assim que tem que ser. Amém? E cada um tem que se conscientizar do que tem que fazer para entrar no reino de Deus, irmãos. Amém? Louvado seja Deus. O próprio Yeshua fala, meus irmãos, em Mateus capítulo 12, Yeshua fala claramente, irmãos. Ele diz assim: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Amado irmão, minha irmã, Yeshua fala, Tiago fala, Paulo fala, o Eterno fala com David, a Torá fala. Quem fizer falar mal do próximo, mesmo que seja algo verdadeiro, contra a pessoa, essa pessoa não entrará no reino de Deus, não será arrebatada, amém? Tem que estar, irmãos, aleluia, com o coração livre, com o coração tranquilo. E uma das coisas, né, que a literatura rabínica fala para você nunca falar mal do próximo, é você sempre pensar bem do próximo, sempre achar que o próximo, ele tem algum problema por ter te tratado mal e não ficar contra ele. E Yeshua mesmo diz: amai os vossos inimigos e orai por eles. Amém? Então, a pessoa não pode de maneira nenhuma ir contra o próximo. De maneira alguma. E nós temos, irmãos, que cumprir essa mitzvah. Essa mitzvah do Eterno é muito importante. E mesmo com a adversidade, a pessoa chegou, não falou comigo. O outro que vai ser salvo, como é que ele diz assim? Sabe de uma coisa? De repente não acordou bem. De repente está com um problema com a sua família. De repente, olha, está com uma preocupação. Mas não é que ele ou ela não quiseram falar comigo. Vou orar por ele. É assim que tem que ser o servo. Amém? Não ficar com aquele, não falou comigo, também não falo. Não, isso aí não é de Deus. Amém? Isso não é do Eterno, meu amado. O Eterno quer que você tenha sempre um coração manso, que nem Moisés. Moisés foi criticado pela irmã, depois orou para Deus curar a irmã. Amém? Louvado seja Deus. É o caso, meus irmãos, às vezes, alguém é maltratado, mas o servo de Deus sempre deve pensar positivamente em relação àquela pessoa. Deve dizer assim: algum problema está acontecendo com essa pessoa, porque não é normal fazer isso. Ainda mais comigo, mas eu vou fazer uma coisa, eu vou orar por ela. Amém? É assim que tem que ser, irmão. É assim que é aquele que vai entrar no arrebatamento da igreja, que vai ser arrebatado naquele dia. Amém? Por quê? Está bem claro, o apóstolo Paulo fala: não erreis, os maldizentes não herdarão o reino de Deus. Tiago fala: não falais mal uns dos outros. Quem és tu que julga a Torá? A Torá manda para não falar mal do outro. Nós vimos aqui que não entre vós não achará mexeriqueiro. Está lá em Levítico capítulo 19, no verso 16. Torá pura. Amém? E Yeshua diz: pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Em Mateus 16, 37. Amém? Então que possamos sempre ter um coração manso e nunca fazer fofoca, nem aceitar fofoca de ninguém e nunca pensar mal de alguém, não ficar com ira de alguém, não falar mal de alguém que te tratou mal. Ore por essa pessoa e Deus vai abençoar você e a ela. Amém? Que o Espírito Santo fale ao teu coração. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.